E aí, meu irmão, minha irmã, mais um dia, já faz assim o dedinho, ó. Mais uma oportunidade Deus deu pra gente. Bora lá desfrutar desse dia. Se você acordou, é porque o Senhor confia em você. Hoje, dia 10/7, nós vamos ler Provérbios 10. Nós estamos vendo uma repetição de Provérbios de Salomão se apresentando como um pai. Salomão falando: escuta essas palavras, guarda essas palavras no seu coração, coloque essas palavras em prática. Estamos vendo uma repetição em Provérbios de Salomão falando: afasta das pessoas tolas, daquelas que não querem crescer, daquelas que não vão te levar para o próximo nível. Estamos vendo uma repetição em Provérbios de Salomão prezando pela família, ou seja, não destrua sua energia vital entregando a uma mulher tola, desperdiçando essa energia vital. Estamos vendo uma sequência de provérbios onde Salomão vem falando com a gente que a sabedoria é melhor do que o ouro, é a prata, porque ela vai te dar riqueza. O que é riqueza, Thales? Riqueza é tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar. Você acessando a riqueza da sabedoria, o dinheiro é consequência. Então nós estamos vendo uma sequência de provérbios onde ele vem repetindo a mesma coisa com palavras diferentes. E hoje não vai ser diferente em Provérbios 10. Ele já começa assim, ó. O filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho sem juízo é a tristeza da sua mãe. Aquilo que se consegue com desonestidade não serve para nada, mas a honestidade livra da morte. O Senhor não deixa que os bons passem fome, mas impedem os maus de conseguirem o que tanto querem. O preguiçoso fica pobre, mas quem se esforça no trabalho enriquece. Quem tem juízo colhe no tempo certo, mas quem dorme na época da colheita passa vergonha. Os bons são abençoados. As palavras dos maus escondem a sua violência. Os bons são lembrados como uma bênção, porém os maus logo serão esquecidos. Quem tem juízo aceita os bons conselhos. Quem não tem cuidado com o que diz, acaba na desgraça. A pessoa honesta anda em paz e segurança, mas a desonesta será desmascarada. Quem esconde a verdade causa problemas, mas quem critica com franqueza trabalha pela paz. Então presta atenção, tanto de ouro que já tem aqui no começo. Ele já começa falando sobre dois caminhos, o caminho da desonestidade e o caminho da honestidade. O caminho bom e o caminho ruim. E ele dá aqui alguns pontos de diferença entre os dois caminhos. E tem três pessoas em Provérbios. Tem o bom, que é o justo. Tem o ímpio, que é o injusto, o desonesto. E tem o preguiçoso. O preguiçoso, ele fala que a desgraça vai alcançar ele. Ele vai empobrecer. E a gente já viu em outros capítulos de Provérbios que a gente não é para ter pena e ficar com dozinha das pessoas. Porque cada um tem a vida que merece. Por que cada um tem a vida que merece? Porque aquilo que está do lado de fora é um reflexo do que você está criando do lado de dentro. Como assim, Thales? O reino de Deus está dentro de vocês. Vocês são a luz. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, o que está dentro. Que as demais coisas serão acrescentadas, o que está fora. Jesus deixou isso revelado muito claramente. Por isso que ele fala aqui, ó, mas quem se esforça no trabalho enriquece. Quem é honesto é livre da morte. Quem é honesto anda em paz e em segurança, porque por dentro dele tem luz. João fala assim, se a gente anda na luz como na luz ele está, temos comunhão com os outros, temos paz. Por que não tem paz na sua vida? Porque tem desonestidade. Ah, mas eu não falo mentira. Para já todo mundo, uma hora ou outra faz, né? Mas você é desonesto com você mesmo. Como assim, Thales?
Falta amor próprio. A gente viu aqui, eu não vou repetir, Salomão mostrando na palavra dele que a gente não se ama. Se falta amor próprio, você é desonesto com você mesmo. Como é que vai ter paz? Pra já, você não está assistindo as lives da consciência, mas lá eu estou explicando que tem um personagem dentro de você chamado falso eu. E você acredita com todas as suas forças que você é esse personagem. Esse falso eu, ele está firmado no passado e no futuro, que só existe na sua cabeça. Nem existe passado e futuro. Que isso, tá? Não, a ciência mostra isso. Se você quer que eu te fale como que a ciência mostra que não existe passado e futuro, é só você assistir às aulas que tem à noite, que é às 21 horas eu faço a live da consciência. Então tem um personagem, você acredita que é ele. O que esse personagem faz? Qual que é o sintoma do personagem? O personagem é uma voz na sua cabeça que fala o tempo todo, que te atormenta o tempo todo. Como assim, Taz? Me conta um pouquinho mais desse personagem. É a ciência, isso é ciência. Fala que essa voz na sua cabeça ela é repetitiva e doentia. Se você pudesse gravar tudo que a voz da sua cabeça fala hoje, amanhã tocar a fita de novo, você vai ver que é as mesmas coisas. Fala mais, tá? Não estou entendendo. Tem uma vozinha na sua cabeça que ela está me julgando agora. Ela julga todo mundo. Quando é que essa voz nasceu, Taz? Ela nasceu com você quando Deus te criou. Só que você dominava ela. Adão dominava essa voz. Só que quando ele come o fruto do conhecimento do bem e do mal, conhecimento. Personagem é o conhecimento. Ele está firmado no passado, que é o acúmulo dos conhecimentos. Comeu o fruto do bem e do mal. Essa voz está o tempo todo falando. Isso é bom, isso é ruim, isso é bom, isso é ruim. O papel da voz te criticar, te atormentar o dia todo. Ah, você é o pecador. Ah, você olhou pro bumbum da mulher. Ah, agora não sei o quê. Ah, você é o papel do diabo. Tem gente que fala assim, o diabo tá me atormentando. Tá não, moço. O diabo é essa voz na sua cabeça aí. Ele implantou aí a sementinha dele, isso cresceu. Como assim, Thales? Ele plantou no seu bisavô, que plantou no seu pai, que plantou em você. E agora tá aí fazendo a ruaça. Como assim? Da onde você tirou isso? Você não conhece isso. Você não se ama. Você não libertou disso. A luz está aqui embaixo, hein? Jesus fala, quem pega a luz, coloca debaixo da mesa. A mesa é o personagem. A mesa é esse passado. A luz já é feita para pegar e colocar no topo da casa. Ou seja, a luz é maior do que o personagem. A luz é maior do que essas frases da sua cabeça que fica te acusando. Só que como você não conhece, você não entende, você não percebeu nada, você não se ama, é desonesto com você mesmo e não tem paz. Por isso que você tem insônia. Por isso que você vive ansioso com o futuro. Por isso que você vive depressivo com o passado. Por isso que qualquer coisinha que acontece com você, eu vou chorar, cai em cima da cama depressivo. Qualquer coisa é uma ruaça na sua vida, porque você não anda no caminho da honestidade. Você não conheceu a verdade chamado consciência, chamado reino de Deus, e você vive num lugar chamado inconsciência automática e desonestidade. O ódio provoca brigas, mas o amor perdoa todas as ofensas. Por que o amor perdoa todas as ofensas? Porque a gente já leu no capítulo anterior que é impossível... Como é que Salomão falou? É impossível sentar em cima do fogo e não se queimar. Então, se você não se ama, você vai carregar má água das outras pessoas. Se você não se ama, você não ativou essa luz chamada consciência. Você continua vivendo no personagem. O personagem, coitado do personagem, mano. O personagem, ele não consegue fazer nada, porque, o que meu papai vai pensar? O personagem, ele é irreal, ele é falso. Então o que ele precisa? Ele precisa se sentir verdadeiro. O que faz o personagem se sentir verdadeiro? Chama validação. Por isso que você olha aí fora, tá todo mundo com necessidade de validação. Inclusive você. Não posso postar uma live, senão eu vou ser invalidado. O que as pessoas vão pensar de mim? Não, o personagem, ele quer ser ricão, mano. O personagem, ele quer ser validado por todo mundo. Porque quando eu tiver uma Ferrari, todo mundo vai ter que me ouvir. Quando eu tiver isso, todo mundo vai ter que me ouvir. Isso é falta de amor próprio. Você ainda nem acionou sua consciência. Você está no nível 0, você está inconsciente. Um bebê está chegando na Terra com mais consciência do que você. Você está no automático, você vai para o trabalho no mesmo caminho. Você vai para o mesmo trabalho todo dia. Você fala com as mesmas pessoas. Nem o pão que você come, você muda. É o mesmo pão todo dia, a mesma fruta, você nem está experimentando fruta nova. O que é isso? Falta de amor próprio. Você não consegue comprar um relógio para mapear seu sono, você não consegue dar 2.000 euros
numa coisa que vai mudar a sua vida. Você não consegue pagar uma mentoria de 6.000 euros, você não consegue fazer nada. Por quê? Porque você não se ama ainda. E aqui Salomão está falando que o amor perdoa todas as ofensas. Quem é que vai me ofender? Se eu entendi que as ofensas estão firmadas nesse personagem e que esse personagem não sou eu, dane-se quem está ofendendo o personagem, ele só está ofendendo o personagem. A minha luz está em cima do personagem. O personagem é só a historinha da sua cabeça. Mano, isso é tão forte do personagem que você criou esse personagem. Isso é tão forte do personagem que a sua esposa criou um personagem a seu respeito. Como assim, Thales? Eu tenho um personagem na cabeça dela chamado você. E aí muitas mulheres falam, nossa, quando eu casei com você, você não era assim? Não era não, você sempre foi assim. Só que tinha um personagem que ela criou na cabeça dela. Tanto que uma pessoa trai, uma pessoa abandona outra pessoa, não, ela só abandona o personagem da outra pessoa. Mano, isso é ciência, isso é o poder da sua mente, ela tem o poder de criar esses personagens. E esses personagens, se você não se amar, você vai acreditar que é ele, qualquer ofensa vai te ofender, qualquer palavrinha vai te levar para a cama, qualquer coisinha que postar ao seu respeito na internet acabou sua vida. Não, se meu papai pagou engenharia para mim 5 anos, eu vou virar TVDE, eu vou morrer. O personagem tá o tempo todo, eu vou morrer. Ai meu Deus, se eu fizer isso, eu vou morrer. Se o personagem, ele só sabe falar de morte. Por isso que Jesus fala assim, quem tenta salvar sua vida vai perder ela. Porque Jesus estava falando do personagem. O que é o papel do personagem? Ele tem que ser validado e ele tá o tempo todo salvando a vida dele. Não, se você se misturar com esse tipo de gente aí, você vai morrer, não, ninguém vai te aceitar, não é possível uma coisa dessa. A riqueza protege os ricos e a pobreza destrói os pobres. O trabalho dos bons produz vida, mas o resultado do pecado é somente mais pecado. Aquele que aceita ser repreendido anda no caminho da vida, mas quem não aceita cai no erro. Com suas palavras, o mentiroso esconde o ódio. Quem espalha mexericos não tem juízo. Quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, controle a sua língua. As palavras do bom são como a prata pura. As ideias do mal não têm valor. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Esse personagem, ele é a causa de todos os problemas. Por isso que eu vou estar sempre revelando ele. Porque o seu problema não é falta de dinheiro. O seu problema não é que você não é feliz. O seu problema não é que o mundo está contra você. O seu problema é que tem uma coisinha na sua cabeça chamada personagem. Você acredita que é ele e ele está te destruindo. Como assim? O personagem, ele é um acúmulo de memórias do passado. Você faz isso automático. Agora eu estou falando, o seu cérebro tem 86 bilhões de neurônios. Você não consegue escrever esse número. 86 bilhões de neurônios. Cada neurônio vai fazer 1000 conexões, mais ou menos. Então, 1000 conexões, 86 bilhões, dá um número exponencial que você nem consegue escrever. E esses neurônios ficam juntando e escrevendo tudo que você fala. Thales, como assim? Apocalipse vai falar que quando chegar diante de Deus, os livros vão se abrir e tudo que você fez vai ser exposto. Deus não está escrevendo um livro lá no céu. O livro está sendo escrito na sua cabeça. Esses neurônios estão escrevendo em automático agora. Tudo que você faz, tudo que você pensa, está tudo sendo escrito aqui. Qual que é o problema disso, Thales? Que esses neurônios escreveram o que seu papai falou de você no passado. Como assim? Thales, não pode ser rico. Quem é rico só é rico roubando. E aí Salomão está falando, a riqueza protege os ricos, mas a pobreza está destruindo os pobres. E aí vem uma pagar um médico para sua esposa. Aí vem uma desgraça acontecer na sua vida, você não dá conta de pagar os remédios dos seus meninos. Aí vem uma ruaça acontecendo e você não tem o recurso para pagar nada. Por quê? Porque o seu personagem acreditou no papai e na mamãe que falava assim, não pode ter dinheiro, dinheiro é do diabo, dinheiro é do diabo. Não tá, mas tá na Bíblia. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os problemas, é o amor ao dinheiro. Por isso que Salomão tá falando aqui sobre amar a si mesmo, porque primeiro amor tem que ser você, nem é Deus. Não tem como você amar Deus se você não se ama. Por quê? Porque Deus tem um pedaço dele dentro de você. Se você não ama o pedacinho de Deus que está dentro de você, como é que você vai amar o todo?
Não tem como, é impossível mesmo. E aí, em vez de você se amar, você vive achando que você é esse personagem, criando hoje as memórias do seu passado. Aí vem um sócio para juntar com você, que vocês dois vai explodir, vai dar certo. Só que aí na hora que você vê que aquilo ali vai dar certo, a sua alma vem e fala assim, vai dar certo, vamos. Ela quer ir, ela sabe que vai dar certo. Só que você fala assim e dá ouvido ao personagem. Lembra a vozinha da sua cabeça? Ela já começa na hora. Não, mas o papai juntou com um sócio e ele levou embora tudo que era dele, nós ficou na pobreza quando nós era jovens. E o papai falou comigo que esse negócio de ficar procurando a riqueza é coisa de gente egoísta, gente que só quer dinheiro. Esse pessoal vai tudo pro inferno, porque Jesus falou que quem tem dinheiro vai pro inferno. E aí o personagem vem no agora, isso aconteceu há 10 anos atrás, ele vem no agora e fala com o sócio assim, ó, não vou mexer com isso não, pode ir. Ou não, vou amanhã, depois na conversa, vamos adiar essa reunião. Aí o que acontece? A pobreza tá te destruindo. E aí você olha e tudo que está ao seu redor é pobreza. Você não consegue pagar a gasolina do carro, você não consegue ter um carro bom, você não consegue dar um conforto para os seus filhos. Se você quiser parar agora e ir para a praia, igual ontem eu fiz a live, saí da live, parei tudo, fui para a praia com minha família. Ah, mas não era dia de trabalho, era. Se eu quisesse ficar lá o dia todo, eu ficava. Se eu quisesse não trabalhar, eu não trabalhava. Se eu quisesse trabalhar de lá, eu trabalhava. Por quê? Porque eu fui descobrindo que esse personagem só sabe me acusar, usei a graça, acessei o reino e agora eu governo sobre todas as coisas. Então eu estou aqui para governar nesse momento. E eu tô aqui para te ensinar a fazer isso. Como que você faz isso, Thales? Salomão está revelando. Aprende a se amar. Por isso que ele fala assim, quanto mais você fala, a voz da cabeça está falando o tempo todo, você está querendo jogar isso para fora, mais perto você está de pecar. Se você é sábio, controle a sua língua. Qual língua que Salomão está falando? A língua do impulso. Essa voz vem na sua cabeça e fica, fulano é isso, fulano é aquilo, fulano é isso, fulano é aquilo. Aí você encontra com uma amiga, o que você quer? A primeira coisa que você quer falar, você viu o que aconteceu com não sei o quê? Quem está falando nem é você, quem está falando é esse personagem que você está jogando para fora as coisas dele. Se você é sábia, se você é sábio, o que é a primeira coisa que você vai falar? Quem é que está falando isso? Quem é que está falando isso? Vou te revelar uma coisa do personagem. O seu nome não é Paulo. O seu nome não é Júnior. O seu nome não é Thales. Como assim? Thales é o nome do meu personagem. Eles criaram isso. Agora eu vi que você é doidinho mesmo, hein, menino? Não, Apocalipse fala. E ele vai falar com você. Quando você se apresentar perante o Deus vivo, o seu verdadeiro nome, o nome dessa consciência, desse reino, dessa luz que está dentro de você, você só vai descobrir quando chegar perto de Deus. Enquanto você não chegar lá, você tem um nome fictício, o nome do personagem, tá tudo bem. O que é a treta aqui? Você tem que dominar seu personagem. Seu personagem não é ruim, ele é sua mente, sua memória. Só que ele tá te acusando de dia, de tarde, de noite. Não é o capeta que tá te destruindo, amigo. Não é o demônio que tá aí te atormentando e fazendo você continuar na pobreza. Quem tá fazendo isso chama personagem. Ele tem tudo aqui já definido no automático. Quando você chega num negócio que vai te enriquecer, se o seu personagem, o seu passado, a sua família é pobre, tem aqui uma crença limitante falando, todo mundo da minha família é pobre, eu tenho que ser pobre, então todas as oportunidades jogue fora. Se você é um cara que não tem família agora, tá tudo errado na sua vida, pode olhar no passado, não é o demônio que tá aí te atormentando pra você não ter uma mulher e casar, não, é o seu passado. Lá no passado o papai traiu mamãe, papai era um homem mau, então eu vou ser um homem mau, ou você repele, ou você repete. Lá no passado, papai e mamãe brigavam o dia todo. Casamento é coisa ruim. Quando chega a mulher, em vez de você se entregar a ela, Deus está olhando e vê, nossa, se você juntar com essa mulher, você vai ter 3 filhos. Você vai ser um homem tão feliz. Essa mulher vai ser um colírio para os seus olhos. Só que em vez de você ouvir a voz de Deus, a oportunidade está chegando, você só repete a voz da sua cabeça que fica te atormentando todo dia. Mulher, nossa, lembra do casamento de papai? Não, papai brigava com mamãe o dia inteiro. Eu não quero isso pra minha vida. Ah, tá, tudo bem, vamos só fazer alguma coisinha aqui, depois nós vamos embora. Ou então você até já tá com a mulher, você tá beijando ela, você já tá até fazendo sexo que não era pra fazer ainda, jogando energia vital fora. A mulher vai dar certo, só que você fala assim, vamos dar um tempo, a gente tá indo rápido demais. Que rápido demais o quê? Sabe o que tá? Tá uma vozinha na sua cabeça falando assim, nenhum casamento na minha família deu certo. Por que você acha que o seu vai dar? E essa voz fica cheia de crença limitante. Aí Salomão fala
assim, os sábios, se você ensina ele, ele aprende. O tolo, se você ensina ele, você acha um inimigo. Salomão está falando o quê? Aquele que aceita ser repreendido anda no caminho da vida. Quem não aceita erra. Tem gente que só de eu falar isso aqui está com ódio de mim. Por quê? Eu não tenho o poder de pegar você e te tirar debaixo desse personagem e colocar você em cima da casa. Eu não tenho poder de arrastar essa mesa. Qual o poder que eu tenho que Jesus me deu? É pegar uma flecha. Essa mesa é uma armadura. Eu pego a flecha e... pum! Aí o que essa flecha é o poder dela? Enxergar o personagem, enxergar essa armadura. Quando você enxerga, peraí, realmente tem uma voz na minha cabeça. Realmente eu achava que eu era essa voz, não é eu que estou falando, não, Thales. Não, não é você. Peraí, se não é eu que estou falando, quem é que está falando então na minha cabeça? Ah, tem 5 vozes que falam na minha cabeça? A primeira é a voz do espírito, a primeira é a segunda a voz da alma, terceira a voz da condição do cérebro, que está aqui vinculado a esse personagem, a quarta voz das outras pessoas, a quinta que é a voz do diabo. Todas essas vozes estão falando na sua cabeça. Qual voz que sou eu, Thales? De verdade, você nem tem voz. Você de verdade, a sua essência nem tem voz. A consciência chama observador. Você de verdade não tem voz. Escuta o que eu estou te falando. Não tem voz sua aí. Essas vozes são da todas as outras coisas. Não é a sua. Espera aí. Tem uma voz na minha cabeça. Não é eu. Nenhuma voz é minha. Não. Quem eu sou então? Você é o observador. E você escolhe. Por isso que todo dia aparece diante de vocês um caminho de vida, um caminho de morte. Aí você começa a entender. Salomão está falando aqui, quem tem juízo controla a sua língua. Por quê? A língua não é sua, não é você. Você é o observador. Aí tem um demoninho, lembra da aula de ontem? A sabedoria está gritando. Mas o problema é que a insensatez também grita. E aí você olha no filme dos desenhos e tá lá um capetinha de um lado, um demônio, um anjinho do outro. E aí você tá aqui, você é quem? Eu sou o observador. E o anjinho fala, para de fazer isso com essa menina. Essa menina nem é para você, isso aí vai dar errado. Aí o outro demoninho fala, não, vamos, porque a gente tem que curtir a vida, a gente tem que desfrutar. Então quem sou eu nesse diálogo, Thales? Esses dois aqui são as vozes na sua cabeça e faz parte do seu personagem. Quem sou eu? Eu sou quem escuta. Você tem o poder de escutar, observar e o pior de todos, que é o que vai te levar para o inferno, chama escolher. A decisão é você. A única coisa que eu tenho o poder de fazer para você é conseguir te fazer. Uau! Realmente tem 2 vozes que falam o dia inteiro na minha cabeça. Eu nem sabia que era 5. Nossa, realmente essa voz me acusa o tempo todo. Nossa, realmente Deus fala para mim falar de alguém aqui. Eu vou falar de Jesus para aquela pessoa. Mas como é que você vai falar de Jesus para aquela pessoa? Você tem uma tatuagem, você é um drogado, você usa droga, você fuma cigarro. Você não pode falar para ninguém. Não, não é o capeta que está falando na sua cabeça, é só esse personagem. E aí você escuta, observa e toma a escolha. Deus está mandando eu falar para ela, mas realmente a voz do personagem está confirmando aqui, ó, pecador. Ah, não vou poder falar não. E aí Jesus está olhando do céu, por que você não falou? Eu mandei você falar. Não, mas eu sou pecador, eu sei que você é pecador, eu já sabia antes de eu falar para você falar. E aí entra aqui salvação, graça e reino. Enquanto você não aprender a usar a graça, você não vai destruir essa voz na sua cabeça, você não vai subir a luz e não vai dominar sobre essa voz. Como que eu faço isso, Thales? Escuta Salomão, controla essa língua sua. Antes de falar, sair falando por aí, fofocando da vida dos outros, se você é sábio, observe essas vozes. E quando vier a voz da insensatez, não fala ela, controla ela. Quando vier a voz da sabedoria, fala ela. O que é sabedoria que Salomão está falando, que você está falando na live 10 dias? Sábio não é quem sabe tudo, irmão.
Presta atenção no que eu estou falando com você. Sábio não é quem sabe tudo. Sabedoria não é a pessoa que tem todos os códigos, não. Sábio é aquele que aprende o tempo todo. Tá passando a live de um cara que você não conhece, você para, opa, esse cara aqui tem um negócio aqui diferente. Você já sente o coração, uma energia pulsando aí em você, a gente tá conectado, você sente uma energia, tem uma coisa diferente aí nesse vídeo, mano. Pera aí que Deus quer falar comigo. Você escuta e aprende. Sabe aquele tá passando um cachorro e um homem. O homem tá andando, o cachorro vai e morde o pé dele. Ele fala, Deus quer me ensinar alguma coisa. Como assim que cachorro tá mordendo ali? Sábio não conhece a palavra coincidência. Não existe coincidência para o sábio. Coincidência para o sábio é, eu tenho alguma coisa para me aprender aqui. Peraí, todo dia eu estava indo para o trabalho e o carro estava funcionando. Hoje que eu ia ter reunião, que eu ia fazer uma sociedade, eu vou ligar o carro não funciona. O que Deus está querendo dizer? Será que aquele cara é mau? Vou subir minha antena para as palavras dele. Eu tenho que ter atenção nessa reunião. Tem alguma coisa aí que eu não estou percebendo. Sábio aprende o tempo todo. E tudo que você fala com sábio, ele aceita e ele aprende. E aí você vai entender o que Jesus diz, o que a Bíblia ensina. Pega o que é bom, retém o que é bom e dispersa o que é ruim. Todo mundo tem uma coisa para te ensinar. O ímpio está ensinando o tempo todo. Salomão não está ensinando a gente aqui através do ímpio. Ah, não, mas ele é um tolo, ele é um idiota, ele está te ensinando alguma coisa, você só não conseguiu enxergar ainda. As palavras dos bons fazem bem para muita gente, mas a falta de juízo só leva à morte. Lembra que o tolo vive falando besteira? Tudo que o tolo fala está levando para a morte. Então como que eu sei se eu posso falar e sair da minha boca? Vai levar vida para alguém? Isso vai fazer bem para alguém? Então deixa sair da sua boca. Tiago fala que não sai uma água amarga e uma água doce da sua boca. Deixa sair sua água doce, só cura. A bênção do Senhor traz prosperidade. E nenhum esforço pode substituí-la. Para o malvado, fazer o mal é divertimento, mas a pessoa sensata encontra paz na sabedoria. O seu prazer está onde? Onde que está o seu deleite? Você está procurando prazer. Quando você está me escutando, tem um prazer em ouvir esse conhecimento diferente? O seu prazer está lá em fazer divertimentos, entretenimento, ficar vendo filme, pornografia. Aonde que está a sua diversão da sua alma? Cuidado, isso aí você consegue mudar. Os vícios são bons, você só precisa ficar alternando ele e colocando eles em coisas boas. O problema é que ninguém te ensinou como é que domina o vício. O vício faz parte do personagem. Você tem que dominar isso e ficar mudando de tempo em tempo, mude o seu vício. Coloque a sua diversão, o seu prazer em vícios diferentes que vão aumentar a sua sabedoria. Quando o mal tem medo de alguma coisa, é isso mesmo que lhe acontece. Mas a pessoa direita consegue fazer o que deseja. Vamos lá. Quando o mal tem medo de alguma coisa, é exatamente isso que acontece. Você pega seu carrinho e vai para sua empresa todo dia. O dia que você esquece a carteira, nossa, esqueci a carteira. Ah, não, a polícia vai me parar, vai acontecer alguma coisa ruim. Não posso. O medo, ele é o maior imã que existe. Aí o que acontece? Todo dia você está com a carteira. O dia que você sai sem a carteira, quem é que te para? A polícia. Porque quando você tem medo de alguma coisa, é isso mesmo que vai te acontecer. Acontece aquela ruína na vida de Jó, e Jó fala assim, aquilo que eu mais temia me aconteceu. Porque o seu medo vai atrair exatamente o que você está pedindo. Quando eu vim para Portugal, minha esposa falou, eu aceito qualquer coisa, Thales, a gente vai. Eu só não aceito morar em casa com um monte de gente. Ela temia isso. Quando eu cheguei em Portugal, resultado, ganhando 600 € aqui em Portugal e morando numa casa com 8 pessoas. Eu olhando para ela, para que você foi falar isso, amiga? Para que você foi falar isso? Olha aonde a gente varou. Então, cuidado com as palavras que saem da sua boca. Por isso que ele está falando, se você é sábio, controla essa sua língua. Porque depois que você falou, Tiago fala que é igual uma flecha que é lançada. Não tem como você pegar a flecha e voltar ela não, já foi.
E aí você vive falando, nossa, eu tenho muito medo de ser roubado, eu tenho muito medo de ser assaltado, eu tenho medo do meu filho virar isso, eu tenho medo da minha filha virar aquilo. E Salomão está falando, meu amigo, aquilo que você tem medo é exatamente o que vai te acontecer. Escuta o sábio, não acredita em mim não, acredita nele pelo menos. Aí a ciência hoje é bom, porque nós estamos num tempo, mano, que a gente é privilegiado demais. A ciência diz que aquilo que você escolhe é exatamente o que vai acontecer. Onde que a ciência ensina isso, Thales? Chama dupla fenda. Vai no YouTube, coloca dupla fenda, tá ensinando exatamente isso aqui. O seu medo manifesta aquilo que você quer. Tem algo dentro de você e você está manifestando através do medo o universo, que é o que está aqui fora, que é as partículas, os elétrons não entendem a diferença. Ah, não, é medo, é ruim, então não vão fazer. Eles só têm um papel. Você falou, vai acontecer, vai se cumprir. Se for uma energia negativa ainda, como você é uma pessoa negativa, essa energia é mais forte ainda. Por isso que o seu medo acontece com mais poder do que os seus desejos. Porque você ainda não mudou sua frequência para uma frequência boa. E aí, quando você está numa frequência boa, começa a guardar a boca, domina esse personagem, entende? Quando a voz vem, ah, mas você é pecador, você não pode falar de Jesus. Aí você usa a graça, não, mas Jesus morreu por mim, eu vou ser pecador até o final, tá tudo bem, irmão. Eu sou pior do que você imagina. Instala uma palavra no seu coração, quando essa voz vier falar com você alguma coisa, você fala pra ela, tem como você conversar com o personagem. Você usa o seu espírito e fala pra ela, ele é pior do que você imagina. Eu vou falar, tô nem aí. Então você vai e domina sobre esse personagem, você aquieta essa voz na sua cabeça e aí você pega a luz, coloca aqui em cima, aí você consegue subir sua energia e criar coisas boas. Como que cria coisas boas, tá? Você tem um poder de imaginação, você pode usar essa imaginação. Se você usa essa imaginação e essa imaginação vem para a Terra, aí aquilo ali vai acontecer. É só você ficar repetindo. Como é que faz uma imaginação vir para a Terra? Quando você faz uma imaginação chama imagem em ação, é como você fazer um vídeo. Você consegue criar um vídeo na sua cabeça. É um dos seus superpoderes. Thales, como é que é isso? Eu só ensino superpoderes de noite. Eu estou fazendo 7 lives para ensinar o principal poder chamado foco, que é a consciência, que é tirar esse personagem. E aí quando você cria isso, aí em vez do medo acontecer na Terra, fala assim, mas a pessoa direita, a pessoa que tem essa energia, a pessoa que está vibrando na consciência, ela consegue tudo que deseja. Provérbios 10, 24. A pessoa direita, a pessoa que sabe que essa voz não é ela, a pessoa que domina o personagem, a pessoa que entendeu que ele não é a voz na cabeça dele, a pessoa que teme ao Senhor, que se ama de verdade, conseguiu tirar essa luz aqui de baixo e colocou aqui em cima. Essa pessoa consegue tudo que deseja. E aí eu hoje, 2026, quase todo dia, eu e minha esposa, ontem mesmo nós estávamos na praia, nós chegou lá, eu acho que era 9 horas da manhã. Chegamos lá, ficamos lá com as crianças. E eu fico olhando para ela, brincando com os meninos, falando, uau, caraca, mano, eu tô vivendo hoje a resposta das minhas orações de 7 anos atrás, 10 anos atrás. Mano, eu não sei te falar quantas vezes eu falei com o Senhor, pai, eu só quero um trabalho que eu vou ficar só trabalhando no telemóvel, no computador. Deus, me dá essa liberdade, pai. E ficava orando a Deus. Hoje, se eu quiser ficar aqui no carro, trabalhar o dia inteiro, eu faço muito mais dinheiro que você vai fazer o mês inteiro. Moço, eu faço 20 vezes mais do que o que você vai fazer no mês, só aqui dentro desse carro, no celular. Porque você é bonzão? Não, porque eu orei, eu pedi, eu desejei. E aquilo que eu desejei, pulsando nessa energia de paz, o Senhor me entregou. Demorou um pouquinho para manifestar, porque eu tive que fazer um caminho assim de morte. Ó. O que é o caminho de morte? Nenhuma árvore, quando ela era semente, cresceu para cima primeiro. Não, a semente tem que ser plantada primeiro, tem que ter uma dor ali. Quando ela é plantada, ela tem que morrer primeiro. E aí Salomão vai falar assim, ó, Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor é que traz a prosperidade. Nenhum esforço pode substituí-la. Aí se você estiver ouvindo as outras lives de
Eu tava te explicando o que aconteceu comigo. Como que eu saí de 600 euros por mês e hoje eu faço eu faço só num perfil mais de 300 mil euros em Portugal? Porque todo dia eu tava num carro falando, Deus, é inútil, pai. Se o Senhor não edificar, Salmo 127. Se o Senhor não edificar, pai, é inútil construir. Se o Senhor não guardar a cidade, é inútil ficar protegendo, pai. Eu não dou conta de proteger esses carros que eu comprei. Pai, é inútil. É inútil acordar de madrugada, repousar tarde, comer um pão de dores, porque o Senhor dá o pão para seus filhos enquanto dorme. Pai, isso é inútil. Me dá sabedoria, pai. Me ensina como que eu vou fazer. Me mostra, pai. Muda minha vida, Deus. E aí, Salomão está falando, grite pela sabedoria, clame por ela de manhã, de tarde, de noite. Pega seu dinheiro, seu recurso, investe tudo nela. E aí, isso que eu fiz. Aí eu cheguei aqui. Por quê? Porque você é bonzão? Não, porque eu pedi a ajuda do Senhor. Ele foi falando só coisa que eu não queria. A gente já ouviu nas últimas lives. Porque quando Deus fala com você... Como que eu sei que a voz é de Deus? Não tem 5 vozes na sua cabeça. A voz de Deus é aquilo que você não quer fazer. Escuta o que eu tô te falando. Depender, se demora muito. Você tem que crescer muito aqui dentro espiritualmente. Subir essa luz muito. Para Deus falar uma coisa que vai ser um prazer para você. Escuta o que eu tô te falando. Todas as vezes que Deus fala com você, quando é Deus falando, você não quer fazer. Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela. A voz de Deus falando, vai para o deserto, para o meio do nada, que lá dentro, lá vai ter o Leste Lerá. Abraão, Leste Lerá, saia para dentro de ti mesmo. Vem descobrir esse poder que está aí dentro, chamado Reino de Deus, que eu vou manifestar por lá de fora. A descendência, o resultado disso, Abraão, que você vai ter tanto filho que é mais numeroso que a estrela do céu. E eu vou te dar uma terra. Você acha que Abraão queria sair? Você acha mesmo que Abraão queria sair de lá? Abraão, sobe no alto do monte e me entrega seu filho. Você acha mesmo que Abraão queria entregar o filho dele? Todas as vezes que Deus fala com você, é uma coisa que você não quer fazer. Porque Deus vai direto na ferida. Bom mestre, por que me chamas de bom? Bom é somente Deus. Não, ele tem cumprido todos os mandamentos. Jesus, olha, você cumpriu todos os mandamentos, então eu vou falar com você. Pega seu dinheiro e dá para os pobres e vem que você vai ter um tesouro no céu. Não, bom mestre, isso eu não posso fazer. E vai o jovem rico embora. Por que ele foi embora? Dinheiro é do capeta. Prosperidade é do capeta. Porque Jesus falou que que é mais fácil o camelo entrar na porta da agulha do que o rico ir para o céu. Irmão, aquele cara nunca foi rico. Aquele cara nunca foi próspero, desculpa, ele sempre foi riquinho. Hoje é possível um jovem com a internet, a gente vê jovem aí de 18, 16 anos ficando rico com a internet. Naquele tempo não, amigo, aquele jovenzinho, ele não tinha capacidade de gerar aquele dinheiro, ele era um herdeiro. Aí você começa a entender. Por que Jesus mandou ele jogar aquela herança fora? Porque aquela herança significava que o papai dele mandava nele. A mamãe dele mandava nele. Tudo que ele fazia era por causa de outras pessoas. Era o personagem. Aí Jesus falou, o seu personagem está nesse dinheiro. Você é o jovem rico. Você nem nome tem. Por isso que nem nome ele aparece. E aí, na hora que Jesus fala, mata o personagem, joga esse dinheiro fora. E aí você vai começar a criar uma nova história. Ele falou, não, meu personagem é valioso demais. Meu personagem é bom demais. Minha vida é muito boa. Eu não dou conta, Jesus, de criar esse dinheiro que eu tenho. Então eu não vou largar esse dinheiro. Porque quem é rico de verdade, você olha, o cara fale e ganha o dinheiro todo de novo, irmão. O cara deve não sei quantos, faliu, tá devendo 100 milhões, 1 bilhão. Ele dá conta de erguer de novo, pagar o bilhão e ficar mais bilionário ainda. Por quê? Porque se aquele jovem fosse rico de verdade, fosse próspero, ele ia vender, ele ia dar tudo para os pobres e ia construir tudo de novo. Só que como não foi ele que construiu aquele dinheiro, ele vai embora triste. Nem vou explicar a parte da agulha, porque não é o momento agora. Então preste atenção. A pessoa direita consegue tudo que quer. A bênção do Senhor é que traz a prosperidade. Eu abri a live falando,
Prosperidade, riqueza, é tudo aquilo que o dinheiro não consegue comprar. Então a bênção do Senhor não está falando só que vai trazer dinheiro. Dinheiro é a última coisa que vai chegar, amigo. Dinheiro é... Você vai olhar para o dinheiro, é só dinheiro. Nossa, quando você chega nesse nível, é o mais massa de todos, mano. É o mais top que tem. Não é só dinheiro. Isso aí é só dinheiro que você está me oferecendo. Aí você vai entender que você não pode começar negócio por causa de dinheiro. Ah, não, tem muito dinheiro aí. Você tem que ter pilares. O primeiro pilar chama liberdade. Você vai montar um negócio novo, você vai montar uma empresa nova. Se não tiver o pilar da liberdade, sai correndo. Se a pessoa tá ali e vai tirar sua liberdade, você vai virar escravo dela, sai correndo. O segundo pilar chama reino de Deus. Sabia que o primeiro é liberdade, o reino só vem depois? Por quê? Porque tem como você trabalhar pro reino de Deus e perder sua liberdade. Tem muita gente fazendo isso agora, trabalhando pro reino de Deus, perdendo sua liberdade. Não troque sua liberdade nem pelo reino de Deus. Por que, Thales? Porque tem como você trabalhar no reino sem perder a liberdade. Simples. Então que o seu trabalho não tire a sua liberdade e seja algo do reino. Terceiro pilar, tem que ser digitalizável, tem que ser para a internet, tem que ser um negócio digital. Se não tá aqui, irmão, você tá trabalhando, você não vai prosperar de verdade, não vai multiplicar. Então a sabedoria de Deus me deu isso. Por quê? Porque eu pedi isso. E a bênção do Senhor é que verdadeiramente traz a sabedoria. Enquanto você trabalhar com a força do seu braço, é só você trabalhando. Agora, o dia que você parar de usar esse braço seu e começar a usar esses 86 bilhão que ele te entregou de neurônio, com cada um sendo capaz de fazer 1000 conexões, aí você vai ver o jogo virar. Aí você vai ver você montando empresa, sua mulher parando de trabalhar, ficando em casa. Aí você vai ver seus filhos podendo desfrutar. Aí você vai ver você podendo trabalhar de casa, do trabalho, onde você quiser. Aí você vai ver diferença de verdade, porque a sua casa vai ser sua principal prosperidade, porque nada pior é do que os ricos que chegam em casa e não tem paz. Tem rico que não quer nem ir para casa porque não tem paz lá. Tem rico que não consegue deitar em casa porque não tem paz. Quantas pessoas têm muito dinheiro, mas não consegue sustentar um casamento 2 anos? 3 anos, 5 anos, que isso, é impossível mesmo, porque é a bênção do Senhor que faz essas prosperidades, essas riquezas de verdade. Provérbios 10, 25, vem a tempestade e acaba com os maus, porém os honestos continuam firmes. Nunca mande um preguiçoso fazer alguma coisa, ele será tão irritante como vinagre nos dentes e fumaça nos olhos. Quem teme ao Senhor tem vida longa, porém os maus morrem antes do tempo. A esperança dos bons traz alegria, mas os planos do mal não dão em nada. Então presta atenção, a esperança dos bons traz alegria. Tudo que ele quer acontece. O Senhor protege os maus. O Senhor protege os bons, mas causa desgraça para os que fazem mal. Isso aqui eu tenho que explicar, hein? As pessoas direitas estarão sempre em segurança, porém os maus não terão onde morar. As pessoas honestas dizem coisas sábias. Quem diz coisas perversas recebe um terrível castigo. Os homens direitos sabem dizer coisas agradáveis, porém os maus estão sempre ofendendo os outros. Tiago, se você pegar livro de Tiago, praticamente o tempo todo ele só está falando da boca. Por que, Thales? Porque Deus criou tudo com a boca. Ele fez, haja luz e houve luz. E aí ele começa a criação. A única coisa que Deus não criou com a boca primária é você. Primeiro ele usou as mãos. Depois que ele usou as mãos, criou o barro. Aí que ele usa a boca e sopra o espírito. Então, a sua boca é um dos seus maiores poderes. É da sua boca que você cria tudo ao seu redor. Inclusive, se você olhar para a sua vida agora, o carro que você tem, o dinheiro que você recebe, tudo que está acontecendo no seu casamento, a sua esposa, os seus filhos, é tudo criação da sua boca. Porque esse poder é tão forte, é tão grande, é tão poderoso, que você não controla, você cria, você sabendo ou você não sabendo. Esse é seu poder. Thales, não fala isso não, a ciência já está falando isso, chama dupla fenda, estuda a dupla fenda, já está falando isso, a própria ciência já entendeu o que eu estou falando com você, que a Bíblia está falando tem mais de 2000 anos.
Aquilo que você vive falando é o que você vai estar criando. Se você vive com medo, medo é um sentimento, a fala se manifesta, o sentimento mais a fala é igual criação. Você já viu sua esposa, você vai jogar um futebol, a mulher fala assim, ela tá com tanto ódio ali, que ela fala assim, ah, seu safado, tomara que chova. Ela tá com tanta raiva, juntou o sentimento, que é o seu poder, o sentimento juntou com a fala, o céu tá azulzinho, você sai para jogar a bola, chegou no campo, começa a chover. Por quê? Porque a fala com sentimento é igual criação. Você olha pro seu filho faz um negócio ruim com você. Você fica com tanta raiva, ele arranhou seu carro. Você fica com tanto... Você é um desastrado, menino! Pegou aquele ódio, aquele sentimento, soltou pela sua boca, a criança cresce, criou o personagem. Papai disse que eu sou desastrado. Eu sou desastrado. Por isso que eu tô te ensinando agora a usar o sentimento, a sua boca, enxergar esse personagem e mudar ele. É só mudar. Aí você enxerga, meu papai falou que eu sou desastrado. É tão forte isso quando vem do pai e da mãe, que se eu falar assim, ó, qual que é seu nome? Meu nome é Bruno. Aí você escreve, Bruno. O que você vem na sua cabeça quando você fala Bruno? Não, Bruno é desastrado. Bruno nunca vai ser rico. Bruno nunca vai ter um casamento feliz. É tão forte porque seu pai usou o sentimento, a boca dele, e colocou uma coisa instalada na sua cabeça. Aí Salomão fala assim, ó, vem a tempestade e acaba com os maus, porém os honestos continuam sempre firmes. Jesus falou a mesma coisa de outra forma. Aquele que é sábio edifica a casa dele sobre a rocha, mas o tolo que só quer acelerar, só quer corta caminho, só quer aquilo que é fácil, em vez dele ir para um lugar e fazer uma fundação, ele só quer pegar os tijolos, empilhar e entrar lá dentro, fazer as coisas de qualquer jeito. Aí ele constrói a casa dele na areia. Vem a tempestade, destrói a casa dele, mas a casa do sábio não destrói, porque o tolo está edificando a casa sobre um negócio chamado personagem. Tudo que você faz, tudo que você age está firmado num personagem, não em você mesmo. Mas quando você descobre que esse personagem não é você e você entende quem é você de verdade, quem eu sou de verdade? Jesus falou, Moisés não falou, vocês são deuses? Eu de verdade é um pedacinho de Deus na terra, chama centelha divina, chama espírito. O seu espírito não peca, não erra, não tem como entrar nada de sujeira nele. Esse é você de verdade, só que você está confundindo, achando que você é o personagem. Enquanto você não entender que você é Deus na terra, porque filho de peixe é peixinho, filho de urso é ursinho, mas filho de Deus é o Deus vivo representando aqui na terra. Por isso que Jesus falou, você quer o reino de Deus? Você é o reino de Deus. Aciona esse poder e tudo que você falar com sentimento vai acontecer. Salomão estava explicando isso aqui. Tudo que você ministra com sentimento de paz, isso vai acontecer. Por quê, Thales? Porque você é um espelho na terra, o sol é Deus e você está refletindo Deus para onde você passa. Só que qual que é o problema? Você está com o espelho sujo, tem uma coisa na frente do espelho que eu estou falando, chama personagem, tem uma mesa, uma armadura aí na frente. Enquanto você não tirar essa armadura, o espelho não vai refletir mesmo. Porque você está no agora, com o poder de Deus se manifestando, mas tem um passado aqui na frente. Jesus fala, por que você está querendo tirar a sujeira do olho do seu irmão? Tira primeiro o arqueiro que está na sua frente. Você não está vendo que tem um personagem na sua frente que está te impedindo de ver, não? Tira primeiro isso, depois que você refletir, respirar, aí você vai ajudar alguém. Por isso que ele está falando aqui que o tolo ele constrói sobre a areia, personagem, mas o sábio ele constrói sobre a rocha. Ele sabe quem ele é. E aí quando vem a tempestade, 1 milhão de pessoas falando, você é um idiota, você fez um vídeo e viralizou, você é um idiota, você é isso, você é aquilo. E aí as pessoas estão falando, ele só está falando do meu personagem. Isso aí não tem poder de me alcançar, não. Eu construí aqui na rocha, amigo. Eu sou imagem e semelhança dele. Onde é que está a sua estrutura? Está firmado no personagem que só quer atalho, só quer uma vidinha fácil, ou está firmado aqui na rocha que entende, não, se eu realmente quero prosperar, quero fazer 1 milhão por ano, eu sei que quem faz 1 milhão não fica perdendo tempo com gente idiota, não fica no bar bebendo 3 horas, desperdiçando 3 horas, porque 3 horas ele estaria estudando uma forma de chegar no 1 milhão. Então eu vou começar a sair desse caminho, vou começar a criar uma estrutura aqui para dentro, porque a semente quando ela nasce, eu não sei se você sabe,
sabe? Ela cresce para baixo primeiro, para depois aparecer o brotinho para cima. E o mesmo tanto que ela cresce para cima, ela cresce para baixo. E o mesmo tanto que a copa abre, é o tamanho das raízes dela para baixo. Então, você realmente quer prosperar? Primeiro, se ame. Segundo, busque no Senhor. Terceiro, ore, grite por sabedoria. Quarto, vai criando raízes. Como que eu vou alcançar riqueza? Como que eu vou construir isso? Quinto, crie um plano, nenhum planejamento você tem aonde você vai chegar, amigo. Como é que eu vou construir um prédio? O meu personagem formou engenharia, ele é engenheiro. Como é que o meu personagem constrói um prédio? E primeiro, ele vai pro AutoCAD, desenha aquilo que ele quer. Segundo, ele vai pro Revit, coloca aquilo em 5D. Terceiro, ele vai ver as incompatibilidades. Quarto, só no quarto que ele vai pra rua. É só no quarto pilar aqui que ele vai lá. O que é a primeira coisa que ele faz? Ele destrói o que estava lá. Por isso que Jesus fala, Nicodemo, se alguém quer nascer de novo, ele quer um edifício novo. Tem que morrer primeiro, tem que destruir o edifício antigo. O que é o edifício antigo? Chama personagem, é isso aí que estava te atrapalhando até aqui. Hoje você está conseguindo enxergar ele. Nunca mande um preguiçoso fazer alguma coisa. Então não ande com os preguiçosos, não ande com um tolo. E Salomão está falando, como que eu descubro que alguém é preguiçoso? Começa a dar ordem para ele. Ou faz isso, ou faz aquilo. Aí ele fala assim, ele vai ser tão irritante igual o vinagre. Ele vai viver reclamando. Ele vai viver falando mal. Ele vai fazer. Ele não tá falando que ele não vai fazer. Ele vai fazer. Só que ele vai fazer reclamando. Aí você tá com um monte de funcionário. Começa a dar tarefa. Ouviu reclamação? Esse aqui não é para andar comigo. Você já sabe quem que é para sair. Então a esperança dos bons traz alegria, mas os planos dos maus darão errado. O Senhor protege os bons, mas causa desgraça aos que fazem mal. Por que eu gosto de explicar isso aqui? Tem um salmo, eu não sei se é salmo ou se é o próprio provérbio que fala assim, que o Senhor traz paz e causa guerra. Isso é pesado, porque guerra morre muita gente. Desgraça é uma coisa que ninguém quer passar. Como é que o Senhor faz isso, Thales? Se Tiago diz assim, ninguém diz que de Deus sou tentado, porque Deus não tenta ninguém e não pode ser tentado pelo mal. Como que Deus faz isso? Deus tem uma mão assim em cima da sua cabeça. E essa mão em cima da sua cabeça te protege de um monte de pedra. Tem pedra caindo o tempo todo. Tem um monte de granito caindo do céu o tempo todo, querendo bater na sua cabeça. Querendo trazer uma doença para o seu filho. Querendo trazer uma pornografia que vai desviar ele do caminho do céu. Querendo fazer ele se envolver com pessoas erradas. Tá cheio de pedra aqui. E aí a mão de Deus tá assim, em cima da sua cabeça. Só que o problema é que Deus não para. Jesus falou, meu pai trabalha até agora, eu também trabalho. Então Deus está sempre em movimento. Por isso que nós começamos a live no agora e o agora está sempre movimentando. O agora não parou para mim fazer a live. Eu não sei se você sabe, mas Deus é o agora. O agora que se manifesta chama Deus. E esse agora está sempre em movimento. Ele não para por causa de mim, ele não para por causa de você, ele não para por causa de ninguém. E esse agora se movimenta. E aí a mão de Deus, ela te protege. Só que ela fala assim, sai dessa cidade e vai para aquela outra cidade, Abraão. Ele tá falando igual que você. Até quando você vai ficar aí debaixo do papai e da mamãe? Vão sair dessa cidade? Vão lá para Portugal? Só que você, em vez de acompanhar a mão, você fica para trás. E aí ele fala assim, o Senhor protege os bons. Quem são os bons? Aquele que ouve a minha voz e a pratica. A mãe de Jesus vai lá, mas os irmãos, porque eles acham que Jesus tinha ficado doido. Eu não sei se você sabe, mas a gente tava lendo, eu e minha esposa ontem, acho que é João 7, não sei, mas aí tá falando lá que nem os irmãos dele acreditavam nele. E aí os irmãos, mas a mamãe de Jesus vai lá, Jesus tá bem doido, nós veio aqui buscar ele, tinha uma multidão que eles não conseguem entrar. E aí os discípulos falam assim, a sua mãe e seus irmãos estão ali fora, Jesus, eles vieram te buscar. E Jesus fala assim, quem é minha mãe e meus irmãos, senão aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam? Então quem são os bons? Aqueles que ouvem as palavras? Não. Aqueles que ouvem as palavras e as praticam. Quem edifica a casa sobre a rocha? Aquele que ouve a palavra? Não, vai lá ler. Quem edifica a casa sobre a rocha? Aquele que ouve a minha palavra e as pratica. Então eu estou te explicando aqui. Deus protege os bons, porque os bons ouvem a voz dele. Vai para o Brasil. Ai Deus, mas a empresa está prosperando. É a primeira vez que eu estou ganhando mais de 20 euros em Portugal. Eu comprei um monte de carro, coloquei no TVDE, agora eu estou nas obras, eu estou te obedecendo, Deus. Deixa eu ficar aqui quietinho. Vai para o Brasil sem data de voltar, porque minha
minha mão tá indo para lá agora. E aí eu tenho uma escolha, ou eu vou e fico debaixo da proteção de Deus, ou eu não vou, e Deus tá tudo bem com isso. Tá tudo bem, amigo, Deus não força ninguém. Eis que estou à porta aí. Se você abrir, eu entro. Se você não abrir, fica aí. Você vai ser o ruim pro resto da vida, vai continuar nessa vida de desgraça e miséria sua. Pode continuar, tá de boa. Você pode continuar aí tranquilo. Só que tem um problema. Quando a mão de Deus se movimenta e você não vai atrás, eu protejo os bons, mas causo desgraça naqueles que fazem o mal. Por quê? Porque Deus é ruim? Não, ele só precisa tirar a mão. Tirou a mão, é a maior desgraça que Deus pode fazer na sua vida, é quando ele tira a mão de cima de você. Paulo, Romanos 1, 2 e 3, todo mundo pecou, todo mundo está errado. E a pior desgraça que acontece é quando Deus entrega os tolos nos prazeres dele. Então eu tenho que te explicar isso porque você não pode ficar com uma visão errada de Deus. Nossa, aquele pomo é isso porque Deus é ruim. Ah, é Deus que mata todo mundo. Não, irmão, Deus está dando as ordens, o pessoal não está seguindo, aí a consequência é morte, é destruição, é família destruída. Deus criou a família, é a coisa mais importante que tem para Deus. Só que aí vem o diabo, plantou uma coisa na cabeça de uma mãe, a mãe plantou na cabeça do filho, e a filha ouviu o tempo todo a mãe falando, então, homem não presta, eu tenho que virar mulher. Eu tenho que isso, eu tenho que arrumar uma mulher pra mim. Tem mulher que fala isso com a boca dela, porque ouviu da bisavó, que ouviu da avó. E tem mulher, escuta o que eu tô falando. Tem mulher que chega pra filha e fala com ela, eu tenho que arrumar mulher, homem nenhum presta. Ela tá instalando na cabeça da filha, a filha vai crescer e Deus tá falando, é bom que você não esteja só. É bom que seja um homem ou uma mulher. É bom que vocês encontrem esse equilíbrio. Só que ela não quer ouvir a voz de Deus, porque ela tá ouvindo a voz do personagem. E aí ela vai e arruma até outra mulher para ela. Ou então não arruma homem nenhum, porque homem nenhum presta. E a vida dela vai saindo fora da mão. E aí começa a cair os pedras em cima dela. Pedra, só pedrada, o marido abandona. Aí daqui a pouco ela tá com um monte de menino e não tem como cuidar. Aí daqui a pouco ninguém ajuda ela, porque todo mundo tem raiva dela. E aí ela vai criando até um vitimismo na cabeça dela e no último momento ela mira para Deus. É culpa sua, né, Deus? Foi você que me colocou nessa situação. Foi você que mandou aquele homem. Não foi Deus, foi ela que escolheu. Por isso que eu vivo falando, no cuidado com esse negócio de pena. Coitadinho. Cada um tem a vida que merece. Os seus resultados são consequências dessas falas que tá na sua boca. Você vive com sentimento e falando coisa que não devia. Por isso Salomão falando, o sábio controla a boca dele. O sábio controla a boca dele. Só que você não controla a sua boca. Tem uma maritaca na sua cabeça que te acusa o dia todo e você fica deixando essa maritaca falar pela sua boca. Ela é tão poderosa que você nem entendeu que você não é essa voz da sua cabeça. E você entregou o seu poder para ela. Agora você que é o observador, não. Você falou, agora eu sou o personagem. Eu sou essa voz na minha cabeça. E todo mundo que você encontra, você vive falando coisas que não deve e criando coisas que não deve. Como que eu crio do lado de fora, Thales? Chama, é fácil, chama sentimento mais fala. Criou essas duas junções, você vai criar tudo que você quiser. O tolo, o idiota, aquele que não tem Deus, o homem que não se ama, ele cria uma coisa, medo e insegurança. Por isso que Deus fala, aquilo que o tolo teme, isso vai acontecer com ele. Porque o medo, ele é um sentimento e ele vive falando, nossa, já pensou, acontece um terremoto? Nossa, já pensou, destrói aqui, vem uma enchente e leva tudo que é minha. É exatamente o que vai acontecer. Mas o sábio, ele vive falando coisas boas, ele vive ouvindo essa voz que não para de falar e fala, não vou falar, isso não é meu. Alguém vem fofocar com ele, a primeira coisa, isso vai edificar alguém? Então nem quero ouvir, não vem falar de fofoca comigo não. O sábio, ele tá guardando a boca dele até o ouvido, ele não deixa as outras vozes entrar. E aí ele vive criando coisas boas. E quando ele cria coisas boas com o sentimento certo, Deus tá criando, Deus nem precisa mexer, irmão. Escuta o que eu tô te falando. Deus criou princípios, estabeleceu regras. Ele não precisa vir cá criar mais. Ele te deu o poder.
E esse poder é tão forte que ele não tem como sair de você. Você está criando, você querendo ou não. Se você me escuta que eu falo sobre isso, você vai aprender a dominar esse poder e começa a criar coisa boa. Se você não me escuta ou não escuta alguém que te ensina a mexer com isso, você vai continuar criando a desgraça da sua vida. E aí você olha para minha vida não presta, minha vida é ruim. É mesmo, você está criando isso aí. Parabéns, é só o resultado da sua criação. Eu espero que essa live seja um pouquinho de sabedoria para você. Eu sei que você não vai entender tudo que eu falei aqui, porque Salomão falou, esforça-te para entender. Então eu te digo, esforça para entender o que eu estou te falando. Porque foi o que mudou minha vida. Foi o que mudou a vida da minha esposa. Foi o que mudou os nossos filhos. Foi isso que Deus está falando comigo aqui, que nós estamos falando com você. Então preste atenção. Escuta de novo, coloca de novo, acompanha de novo. Provérbios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lê, e depois que eu ouvir a live, lê o Provérbios 10, que ele vai continuar falando com você. A sabedoria não está gritando? O Wi-Fi não está ligado? Só ativa isso na internet, amigo. Ativa aí, ó, receptor de Wi-Fi. Lê o Provérbios com o receptor ativo. O que é o receptor de Wi-Fi, Thais? O que você está falando? Chama foco. Quando você for ler Provérbios, Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que eu penso de vós, pensamentos de bem e não de mal, para te dar o fim que desejais. Então me invocareis e ireis